Todo mundo pega o livro para a gente dar continuidade. A gente está em notícias históricas, nós estamos na introdução ainda do livro, tá bom? Onde eu parei lá no vídeo também que eu postei no YouTube, tá? A gente viu os samaritanos, os nazarenos e agora a gente vai ver os publicanos. Aí, pessoal, vai me ajudando pelo chat. Quem for querendo entrar, aí vai aceitando também, tá? Então, já vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Então, a gente viu aqui sobre os nazarenos, né? A gente viu de onde que Jesus surgiu, quem era. Ô Pedro, não tá compartilhando. Não. Ah, agora compartilhou. Compartilhou, Então tá, apareceu para vocês. agora sim. A gente deu o início aqui, principalmente, a gente deu um enfoque nas notícias históricas. A gente viu quem foram os samaritanos, quem eram os samaritanos, de onde eles surgiram, o porquê que eles estavam, qual que era o contexto histórico deles. A gente deu uma estudada aqui um pouco sobre a história de Israel, né? A gente viu sobre o mapa, a gente viu de onde que foi que surgiu tudo, tá? Então, se depois ainda ficou mais alguma dúvida, me manda uma mensagem. Qualquer coisa, reassista de novo o vídeo lá no YouTube, tá? Mas podem me mandar mensagem que eu vou tentando ajudar, tentando responder a todas as perguntas, tá bom? Porque ele é um assunto denso, ele é um pouco complexo, tá? Alguém aceita? Acho que alguém tá querendo entrar. Ele é um pouco complexo, se alguém tiver dúvida, aí eu vou reexplicando de novo, tá bom? E a gente viu quem é os nazarenos, né? De onde que Jesus surgiu. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Então, por que Nazaré? Que era um grupo de pessoas, um local simples, onde havia moradores, né? Então a gente já viu essa parte, a gente já viu como que era a fisionomia de Jesus, né? Jesus não é branco e nem loiro. Jesus tinha pele morena, queimada do sol, cabelos castanho escuro. Então, essa imagem aqui do lado esquerdo é uma imagem gerada por Iá, mas baseada nos povos judaicos daquela época num deserto, né? Tinha como Jesus ter uma pele branca, olhos azuis, ser loiro, né? Ele era um judeu, e o judeu não é assim, né? Esse do lado direito é um... Como é que eu falo? É um europeu, né? Não categoriza como um judeu. E aí a gente agora vai começar a ver os publicanos, né? Por quê? Porque os publicanos são importantes porque eles aparecem várias vezes no Novo Testamento. Quem eram eles? De onde que eles surgiram, né? Todo mundo tá com o livro aí, a gente vai fazer a leitura e vocês vão acompanhando a leitura, tá? Pega aí no livro de vocês pra gente acompanhar na leitura. Todo mundo achou? Vou esperar um pouquinho. A gente tá em notícias históricas na introdução do livro. A gente não tá nem no primeiro capítulo ainda, a gente tá na introdução. Nós estamos nos publicanos. Então eu vou começar na leitura. Publicanos. Assim chamavam-se na antiga Roma os cavalheiros arrematantes de taxas públicas, encarregado do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja seja na própria Roma, seja imposto em outras partes do império. Eram Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existe ainda hoje em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, o que em muitos eram o produto de exações de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, isso lá na época de Kardec, tá? Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar financistas e agentes de negócios poucos escrupulosos, disse-se algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta.
Da denominação romana, foi imposto que os judeus aceitaram mais dificilmente, e os que lhes causavam maior irritação, dando a origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque olhavam como contrário à lei. Formou-se, mesmo no partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, dito gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto, e por consequência todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos, que de todas as categorias entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles quem com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo com eles relações de intimidade. Então vamos esclarecer quem eram os publicanos. Publicanos lá em Jerusalém eram judeus que trabalhavam recolhendo impostos da população para os romanos. Então, eles eram odiados pelos próprios judeus, porque os judeus já odiavam ter que dar satisfação para Roma, ser dominados por Roma, ainda mais ter que pagar imposto para Roma. Então, o que Roma fez, né? Já que é uma coisa difícil, né? Que o povo já não gosta de ter que pagar imposto, ainda mais para um rei estrangeiro, para uma outra cultura, para um outro povo, né? Tá pagando imposto para esse outro povo. Vamos colocar judeus para fazer isso, para poder amenizar a situação. Porém, esses judeus que começaram a cobrar impostos dos próprios judeus, eles começaram a ser mal vistos pela sociedade e pelas pessoas que estavam ao redor. Porque eles eram considerados como traidores, né? Porque os judeus, naquela época, tinham principalmente a ideia de que o Messias, viriam tirá-los do Império Romano, né? Destruir o Império Romano. Então, para os judeus ter que estar pagando imposto, para eles era um absurdo. E todos aqueles que cobravam impostos eram traidores, né? Então, quando aparece a palavra publicano, para um judeu comum, era motivo de raiva e de ódio, porque ele considerava aquele como um traidor da pátria, né? Um traidor da nação. Então, os publicanos eles sempre foram mal vistos pelos judeus, por serem esses cobradores de impostos, né? Porque o Império Romano derruba o Império Grego e toma a parte da Judéia ali, da Palestina, como seu território. E ele cobra imposto por isso, né? Então, aqui a gente vendo no slide, né? Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram judeus contratados para arrecadar tributos da população em nome de Roma. Então, eles eram muito mal vistos por vários motivos, né? Eles trabalhavam para os romanos, que ocupavam o território de Israel. Muitos judeus os consideravam traidores da própria nação, né? Então, frequentemente, cobrava mais impostos do que os devido, enriquecendo a custa do povo. Então, também tinha os cobradores de imposto que cobrava mais para poder tirar o deles, né? Não mudou muito hoje em dia, né? A gente ainda continua tendo muitos publicanos no mundo ainda. Então, embora nem todos fossem desonestos, essa era uma prática comum. Eram considerados pecadores públicos e por isso muitos religiosos evitavam qualquer contato com eles. Mesmo eles sendo judeus, os judeus são um povo que exclui muito. Se você não está seguindo todos os passos da Torá, se você não está fazendo tudo que tem que ser feito, seguindo todas as regras, se você não estiver fazendo isso, você é excluído da sociedade. Então, o publicano ele era meio que excluído. Quando ele se tornava publicano, ele podia esquecer de ser judeu, de certa forma.
porque os outros judeus não iam querer ter ele por perto. Então ele ia ser excluído do povo, né? Por ser um publicano, por estar cobrando impostos para os romanos. Entenderam quem que era eles? Eles ainda existem até hoje, né? Só que com novas caras e novos rostos. Mas não deixam de existir os cobradores de impostos, né? Ainda mais os desonestos. Então, beleza, vamos seguir em frente. Então, porque a gente vai ver a passagem do publicano lá na frente também no Evangelho, tá? Essa parte histórica ela é densa, né? A gente nem entrou no livro do Evangelho, ainda no primeiro capítulo, né? Mas Kardec colocou porque ela é importante para esclarecer pontos difíceis lá na frente, né? Então, depois que a gente terminar aqui essas partes históricas, próxima aula provavelmente a gente vai começar a ver sobre filosofia, sobre Platão. Então, já é algo mais também um pouco cansativo, né? Um pouco pesado de estudar, mas é importante para que a gente depois entenda bem o Evangelho, né? Então a gente vai dar continuidade agora. Vocês estavam me ouvindo? Tava tudo certo? Porque desligou meu microfone. Sim, tava conseguindo ouvir sim. Tá bom, então. Então agora a gente vai ver aqui os fariseus. Vamos ler. Antes de a gente entrar nos fariseus, aqui no próprio livro tem os portageiros, tá? Vamos fazer a leitura dos portageiros. Eu não coloquei no slide porque ele não tinha tanta importância, mas vamos ler aqui no livro, tá? Então segue a leitura no livro. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente de arrecadação dos direitos à entrada das cidades. Eles cobravam pedágio, basicamente, né? Para você entrar na cidade. Suas funções correspondiam à proximidade às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Então, você estava levando coisas para vender na cidade. Então, tinha os portageiros que cobravam um certo imposto para você entrar com aquela mercadoria lá dentro, né? Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos, que a gente acabou de ler. É por essa razão que o Evangelho encontra frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava no deboche e das pessoas, de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviver com as pessoas de bem. Então, tanto os publicanos quanto os portageiros, eles eram excluídos da sociedade judaica da época, né? Por serem considerados como traidores, o pessoal de má vida, porque eles acumulavam riquezas, acumulavam dinheiro, porque eles ficavam muito ricos, né? Um detalhe importante quem era um publicano que se tornou discípulo de Jesus? Alguém abre o áudio aí e me responde, me mandando a mensagem aí. Quem era um publicano que se tornou discípulo de Jesus e depois se tornou apóstolo de Jesus? Paulo, né? Não. Não, é. Mateus, isso mesmo, Natália. Natália acertou. Quem era publicano e se tornou um apóstolo de Jesus foi Mateus. Então, a série The Chosen marca bem esse ponto, né? Desse publicano que se torna discípulo de Jesus. Seriam tipo fofoqueiro, né? Que seria aquele que a pessoa não pagasse, levaria para Roma, e Roma tinha um jeito dele forçar a pessoa a pagar, né? Volta de novo, que eu não entendi a pergunta. Na verdade, os publicanos seria aquele pessoal, era mal visto porque ele às vezes podia causar vários maus para pessoas, né? Aquelas pessoas que estavam em débito, antigamente não era igual hoje, que tributaria, uma ação cívica, muitos pagariam até com a morte, né? Se não recolher esses impostos. Sim, né? Sim, perdia tudo que tinha, a família perdia tudo. Viraria escravo, né? Várias coisas, sim, né? Sim. É isso mesmo, até pagar a dívida você tinha que trabalhar anos pra alguém para você pagar a sua dívida, que você era devedor do império. Isso mesmo. Por isso que eles eram mal vistos, né? Sim. Porque, na verdade,
eles seriam esses fiscais, né, que levaria aos soldados romanos, né, ao governo romano na época, que forçava isso, né, que daria penalidade, né, fazia penalidade. Né? Sim, sim. Boa adição. Obrigado, Felipe. Então, agora a gente vai dar continuidade. A gente vai ver sobre os fariseus. É muito mencionado na Bíblia lá, essa parte dos fariseus. Então, assim, a gente vai ouvir muito falar sobre eles. Kardec traz uma explicação legal sobre eles, pra gente entender quem era eles e qual que é a importância deles, né? Então, vão prestando bastante atenção, porque eles são importantes, né? Eles são muito importantes. São os que foram com que Jesus mais teve em embates. Jesus debateu muito com eles. Jesus tentou ensinar eles muito, porque eles eram conhecedores da lei, eles eram muito influentes. Então vamos ler aqui no livro, tá? Acompanhe a leitura aí dos fariseus. Do nome hebreu parash, divisão ou separação, né? A tradição formava a parte mais importante da teologia judaica. Então, para os judeus, a tradição é muito importante, como também é muito importante para os católicos hoje em dia. Ela constituía na coletânea das interpretações sucessivas dadas ao sentido das escrituras. Então a tradição ajudava a entender o que as escrituras falavam, o que a Torá falava, né? E que se tornam artigos de dogma. Eram, entre os doutores, objeto de intermináveis discussões, a tradição, né? O mais frequente sobre as simples questões de palavras ou de forma, nos gêneros das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas na Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade, com o que acontece sempre, demonstrando cordialmente umas às outras. Então, o que ele está falando sobre a tradição foi sempre algo de questionamento, né, para os religiosos, né? E se tornou esse debate até a Idade Média sobre a tradição. Entre essas seitas, então, por esse estudo de tradição das escrituras, acabaram tendo pensamentos diferentes e criaram seitas, escolas de pensamento sobre o assunto, né? Então, sobre as escrituras, sobre a tradição, começaram a ter separações igual na igreja teve. Os protestantes com a igreja católica, os ortodoxos, os anglicanos, e assim foi surgindo por pensamentos sobre tal assunto, foram se dividindo. E no judaísmo antigo também, né? Então teve separações, teve seitas, né? Entre uma dessas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Então os fariseus detinham de muita influência sobre o povo, né? Que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé não era devida senão às escrituras. Sua origem remonta aos 180 a 200 anos antes de Jesus nascer. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sobre Hircânio, soberano pontífice dos reis judeus, Aristóbulo e Alexandre, o rei da Síria. Entretanto, neste último, tendo restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram poder que conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 depois de Jesus, na era cristã, a época a qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Então, o que falou aqui? De 180 a 200 anos
antes de Jesus nascer, Hillel, que foi o fundador do farisaísmo, nasceu e fundou sua escola. Teve suas perseguições. Um pouco antes de Jesus nascer, ele se tornaram influente no povo judeu ali, como uma interpretação da Bíblia, das tradições e tudo. E após a morte de Jesus, no ano 70, quando Roma invade Jerusalém e queima tudo e queima o templo, que os judeus se dispersam, meio que acaba essa escola, esse tipo de pensamento, né? Mas durante a vida de Jesus ali, eles eram muito influentes, estavam dentro da cultura, eles eram os doutores da lei. Continuando a leitura. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo e proselitismo, inimigos de inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam com os costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva pela dominação. A religião era para eles, antes de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles, antes, um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isto exerciam grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso, eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência da imortalidade da alma. Então, essa escola de pensamento, os fariseus acreditavam na providência, na imortabilidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata, explicou-se durante toda a sua missão, ele desmascarar a hipocrisia por conseguinte, fez deles inimigos obstinados, por isso alinharam-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Tá, vamos entender aqui. Então os fariseus surgiram um pouco antes de Jesus nascer, uns 200 anos antes de Jesus nascer, foram perseguidos, tudo, depois, um pouco antes de Jesus nascer, se tornaram muito influentes, né? Eles tinham por crença que na providência de Deus, né, na providência divina, na imortabilidade da alma e na eternidade da pena, seria uma condenação eterna, e na ressurreição dos mortos. Jesus foi imbatível contra os fariseus, falava e pregava contra os fariseus, não pela crença do fariseu, mas pela hipocrisia dos fariseus. Porque eles se tornaram profissionais da fé. Eles ganhavam dinheiro através da fé. Eles usavam o conhecimento que eles tinham para poder conseguir, como que fala aqui, ostentar, né? Conseguir ter poder sobre o povo. Eles controlavam o povo. Eles faziam o julgamento da conduta do povo. Então Jesus pregava a eles sobre a hipocrisia deles, porque eles cobravam tanto dos outros, mas eles mesmos não cumpriam tantas coisas que eles cobravam do povo. Teve um momento que Jesus está tendo embate com eles, Jesus fala assim: vocês fecham tanto a porta dos céus que nem vocês entrarão. Porque eles eram tão rigorosos, tão meticulosos, tem que estar tudo tão certinho,
que eles colocavam uma régua tão alta pro povo que nem eles também passavam naquela régua, naquela medida que eles colocavam. Então Jesus falou que eles fechavam a porta dos céus e que nem eles mesmos entrariam, porque eles tinham toda essa soberba, né? Eu sou um fariseu, eu sou um doutor, eu sei o que Deus está falando, eu sei disso, eu sei daquilo. Então os fariseus, para Jesus, eram um dos piores, porque eles eram dos religiosos que massacravam o povo, que faziam o povo sofrer, que excluía as pessoas de dentro da comunidade, ou porque ela estava doente, ou porque ela pecou de alguma forma, ou porque ela não lavou a mão antes de comer, ou porque ela varreu a casa no sábado, né, no Shabat, ou porque ela fez alguma coisa no Shabat que não podia ser feita, por N questões que eles tinham, comeu uma carne de porco, usou uma roupa com 2 tecidos diferentes, cortou a ponta do cabelo, e aí vai, né, por diversas leis que eles tinham de conduta moral. Se você errasse em alguma dessa e eles descobrissem, você perdia a parte da comunidade, de entrar na sinagoga, e você acabava, dependendo do que você fez, sendo apedrejado, porque eles julgavam. Então eles se sentiam os donos, né? Eles eram os doutores da lei, né? Então Jesus fala que eles eram cheios de coisas exteriores, que tinha que estar tudo perfeito nas cerimônias, eles eram cheios de zelo, de proselitismo, eles não aceitavam coisas novas, o que eles traziam era a verdade absoluta, né? Mas sobre a aparência de muita devoção meticulosa, eles escondiam costumes dissolutos que eles não seguiam, né? Muito orgulho, acima de tudo, uma paixão excessiva por dominação. Existe fariseus hoje em dia? Me falam aí, por favor. Ainda existe esses fariseus? Eu acho que existe entre nós, né? Porque tem muitos ainda que é meio assim, né? Sim, sim. É uma coisa muito, muito surreal, né? De algo de 2000 anos atrás ainda ser tão presente, né? Usar a religião para poder dominar as pessoas, para poder ter poder, para poder conseguir benefícios próprios, conseguir dinheiro, se enriquecer. Os fariseus não eram povo pobre e humilde, não. Eles eram ricos, porque eles eram doutores da lei. Os impostos, o que ia para o templo, né, que era o... Não era imposto que fala, é o 10º, né, o 10º salário lá, o 10º do salário. Esqueci o nome da palavra. Que ia pro templo, era para eles também. Então eles cobravam do povo. E eles eram ricos, porque eles detinham poder. Eles eram a classe A dos judeus, né, os fariseus. Então eles não deixaram de estar presentes até hoje, né? Só tomaram uma nova roupagem, né? E usam a fé hoje em dia para as mesmas coisas do passado, mantendo sempre o orgulho, o ego, a soberba, enriquecendo-se à custa das pessoas mais simples, enganando eles, falando que estão trazendo a mensagem de Deus, né? Hoje em dia as igrejas se tornou uma empresa, né? Onde ela só dá lucro, né? Só entra dinheiro nesse caixa, né? Quando muitas pessoas precisam de um auxílio, a igreja não pode dar, que ela está na falência, que ela está numa crise. Principalmente as evangélicas, né? As evangélicas as que mais tem. É dízimo, é não sei o quê, um monte de coisa. Sem contar, né? A igreja católica já enriqueceu muito na Idade Média, né? Hoje ela não tem tanta necessidade de ter tanto dinheiro, porque ela já tem lá no Vaticano muito ouro, né? Ela já é rica demais, né? Então, eles tiveram uma época aí de ser muito fariseu, aí, de acumular muito dinheiro. Hoje em dia, o que mais predomina no nosso meio, né, é as igrejas evangélicas. Infelizmente, tem essa cultura, né, de cobrar tanto dinheiro das pessoas. E se ela não estiver pagando o dízimo, ela não faz parte do grupo ali, né? Ela tem que deixar de participar do grupo de louvor, do grupo de adoração,
porque ela não está em condições de estar ajudando a empresa. Ela não está pagando o seu dízimo. Então vamos vir aqui por isso. É tão engraçado isso, que os pastores vão na casa buscar o dízimo, se a pessoa não vai na igreja. Sim. A partir do momento que você se batiza na igreja, você já cria um contrato, né, de pagar o dízimo. Você se torna um dizimista da igreja. Então vamos continuar aqui na leitura do slide, né? Os fariseus formavam a mais influente corrente religiosa do judaísmo na época de Jesus, né? Eles estavam muito fortes naquela época. Defendiam que, além da escrita, a Torá, existia também a tradição oral, que foi passada de pais para filhos e netos e foram passando durante o tempo. A tradição, composta pela interpretação dos antigos mestres, que também deviam ser obedecida. Os fariseus eram extremamente religiosos no cumprimento das normas externas da religião. No entanto, muitos deles buscavam prestígio, poder, reconhecimento social, praticando uma religiosidade mais voltada para as aparências do que para a transformação moral. Foi essa hipocrisia que Jesus condenou repetidamente, e não o fato deles serem estudiosos da lei. Como uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque eles eram estudiosos da lei que eles obrigatoriamente seriam cruéis, ruins, não, ou que estariam errados. Mas Jesus condenava a hipocrisia deles, né? Porque eles viviam de aparência. Eles mesmos não faziam as coisas que eles cobravam do povo. Tem mais alguém querendo entrar aí, gente? Então, vamos ver aqui as características. Surgiram aproximadamente no 2º e 1º século antes de Jesus. Aceitavam a lei escrita e também a lei oral, que era essa tradição. Eram especialistas no estudo da interpretação das escrituras e possuíam grande influência sobre o povo. Por eles saberem tanto das escrituras que eles falavam, ó, tá lá na Bíblia, Deus falou para fulano de tal que não pode fazer isso. Porque eles sabiam de que estava lá na Bíblia, eles sabiam, eles estudaram para isso. Pensa nisso, naquele povo naquela época mal sabia ler. Eram poucos que tinham a leitura, que tinham a escrita, porque era algo difícil de ter. Não é tão comum hoje que criança já vai para a escola e tudo, né? Muitos deles, né, principalmente os homens, sabiam ler o básico ali para poder pagar um imposto, para poder mandar uma mensagem, um documento, mas nada de uma escrita elaborada. Um texto com parágrafo, com dissertações e com explanações, né? O povo normalmente tinha só o básico de compreensão ali para poder conseguir ter uma vida um pouco assim leve, mas não era tão imposto igual hoje em dia, que tudo para onde você vai tem que ler. Você tem que ler. Naquela época não, né? Naquela época não existia muito disso. Então, normalmente os homens que não eram tão pobres, tinham um pouco de conhecimento da leitura, mas não uma leitura para muita coisa, pegar um texto e ler. Era mais uma leitura para poder fazer um recado, para poder ler uma carta, uma mensagem, algo assim do tipo. As mulheres, muito menos. Eram bem pouquinhas a quantidade de mulheres que tinham a capacidade de ler. Então, eles acreditavam na providência divina, na ressurreição dos mortos, né, dos espíritos, na imortalidade da alma e na existência de anjos e espíritos. Então, e aí é um ponto interessante, eles trazem isso quando eles estavam sob o domínio dos persas, né, do Império Persa. Eles trouxeram muito desse conhecimento de imortalidade, de ressurreição dos mortos, existência de anjos e demônios, espíritos, de fim dos tempos, de profecia. Eles trouxeram muito isso do zoroastrismo, né? Depois é uma coisa bem interessante de vocês dar uma estudada, que é muito das bases do judaísmo, depois do cristianismo e do islamismo, vem dessa religião, né? Quando eles estavam sob domínio do Império Persa, eles trouxeram muitas dessas inovações, né?
para dentro do judaísmo, como a imortalidade da alma, existência de anjos, demônios, a Gênese também. Então vamos dando continuidade. Todos entendeu quem eram os fariseus? Tem alguma dúvida? Posso seguir? Também sim, pode. Tá bom. Os fariseus Jesus dialogou frequentemente com os fariseus. Alguns demonstraram abertura aos seus ensinamentos. Então nós tivemos alguns fariseus que ouviu Jesus e falou: caramba, esse cara é um mestre, só pode ser porque ele fala coisas que para nem a gente que é estudioso estamos entendendo, né? Então muitos deles tiveram aberturas a ouvir Jesus, né? Principalmente Nicodemos. Ele é um nome importante. Ele se tornou um fariseu importante para o cristianismo que iria surgir, né? Ele defendeu muito os primeiros cristãos da época após a morte de Jesus, né? E ele teve uma noite que ele foi visitar Jesus, né? Que é a passagem do nascer de novo, né? Que a gente vai ver lá no Evangelho, lá na frente também, essa passagem de Nicodemos, que ele era um fariseu, um doutor da lei. Gamaliel também era um outro fariseu que também ouviu Jesus e começou a acreditar em Jesus e foi quem defendeu os apóstolos de Jesus, né, após a morte de Jesus lá, né, e são citados no livro de Atos. Saulo de Tarso, que depois Jesus nomeou como Paulo, ele também era um fariseu antes da sua conversão. Ele foi quem iniciou a perseguição aos cristãos. Dá para ter isso em mente que a pessoa que iniciou a perseguição aos primeiros cristãos foi o maior apóstolo entre os apóstolos, né? Foi quem mais espalhou o evangelho. Foi o perseguidor do evangelho que tornou-se o maior mensageiro da Boa Nova, né? Ele abriu a Boa Nova para o mundo inteiro, né? De quantos os apóstolos estavam restritos somente aos judeus, né? Paulo vem e leva essa mensagem para o Império Romano, para a Grécia, para a Ásia Menor ali, para a Turquia, para toda aquela região ali, para a Europa em si, vai até a Espanha levar o evangelho. Então ele foi quem deu início à perseguição aos cristãos e ele foi quem mais converteu pessoas ao cristianismo. Por isso, nem todos os fariseus eram hipócritas. A crítica de Jesus dirigiam-se eles a principalmente aqueles que valorizavam mais os rituais do que a misericórdia. Então era o que Jesus mais embatia com eles, né? Buscas de honras e reconhecimento público, empunhavam pesados fardos religiosos sobre o povo, ensinava a lei, mas não praticavam elas sinceramente. Então Jesus pegava no pé deles e fazia embate com eles e questionamento em cima de questionamento por conta disso. Por conta que eles eram hipócritas, né? Jesus não condenou o estudo da lei e nem da doutrina dos fariseus em si. Ele nunca falou que os fariseus eram errados, que não era para estudar o que os fariseus estudou, que não era para pensar igual os fariseus pensou. Ele nunca foi contra isso, né? Jesus nunca foi contra o estudo ali. A crítica dele era a hipocrisia religiosa, ostentação da piedade, então fazia algo e se engrandeciam para todo mundo ver que ele era bom, que ele era o santo, né? O orgulho espiritual que eles tinham, que eles se achavam os santos, os puros, o quem Deus amava, né? Quem Deus estava sempre junto. E a falta de amor e justiça e misericórdia. Então Jesus sempre teve embate com eles sobre isso. Sobre essa falta de misericórdia, de amor e de justiça que eles tinham com o povo, né? Como afirmou em Mateus, capítulo 23, versículo 23, eles davam importância aos detalhes da lei, mas negligenciavam o mais importante, a justiça e a misericórdia da fidelidade. Então os fariseus foram um grupo religioso da época em que tiveram muito embate com Jesus.
porque Jesus não tinha dó de falar com eles, não. Jesus escancarava a hipocrisia deles. Então, gente, eles são muito importantes, a gente vai ver muito ele no Evangelho, a gente vê muito falar sobre os fariseus na Bíblia. Então, pra gente entender quem que era esse grupo, né? E a gente teve alguns que representaram muito bem eles, como Nicodemo, Gamaliel e o apóstolo Paulo, que eram fariseus, né? E que foram os primeiros ali a apoiar o cristianismo, né? Paulo foi o primeiro a perseguir, mas depois tornou um apóstolo que mais espalhou a mensagem de Jesus. E junto com eles, junto com os religiosos, né, contra essas seitas religiosas, tinha os escribas. E a gente vai ler eles aqui no Evangelho, tá? Então pega aí o livro pra gente ler quem eram os escribas. Escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá, em acertos intendentes do exército de judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Quando Jesus falava contra os fariseus, Jesus também falava contra os escribas, né? Tem aquela célebre passagem, Jesus fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus. Então Jesus coloca eles no mesmo balaio, porque eles estavam sempre juntos, tinham as mesmas coisas, né? Os mesmos pensamentos. Os escribas eram os escritores. Como eu disse para vocês, que criaram um texto longo, com coerência, com coesão. Não era algo simples, né? Então, muitos fariseus, doutores da lei, criavam pensamentos e passavam para os escritores escreverem. Eles também copiavam a Torá, eles copiavam as passagens bíblicas também. Não existia imprensa. Tudo era escrito à mão. Se eu quisesse uma cópia do Evangelho, eu ia pegar o meu pergaminho, abrir o pergaminho e copiar à mão todo o pergaminho. Então os escribas, eles eram importantes porque eles eram os escritores, né? Então eles também interpretavam a lei, também pregavam, e eles sempre estavam ali coladinhos com os fariseus, né? Seguindo o mesmo ritmo, as mesmas coisas dos fariseus, né? Então aqui lendo no slide. Seu nome vem do fato, originalmente, de serem responsáveis por escrever, copiar, preservar textos sagrados. Eles eram também os bibliotecários, né? Com o passar do tempo, tornaram-se também juristas, professores e intérpretes da lei, né? Como professores ali, né? Como a maioria do povo era analfabeta, os escribas exerciam um papel fundamental na transmissão de conhecimento religioso. Então, eles eram importantes, eles estavam sempre ali junto com os doutores da lei, fazendo, escrevendo, interpretando a lei também. Então, Jesus coloca eles no mesmo balaio junto ali, na hora quando ele começa a ter os embates com os fariseus, né? O que os escribãos faziam? Então, as suas funções ali na sociedade era copiar cuidadosamente os livros das escrituras, ensinar a lei nas sinagogas, que eram as igrejas, por judeus é chamado de sinagoga, interpretar os mandamentos, esclarecer dúvidas religiosas, julgar questões jurídicas baseadas na lei de Moisés, orientar o povo sobre as práticas religiosas e morais, ajudar a elaborar documentos e contratos oficiais. Então eles tinham essa função ali dentro, né, de serem os escritores da época, né. Então aqui a gente tem aqui umas imagens deles, ó, vou ampliar aqui para vocês verem. Né? Então eles estavam escrevendo, copiando as escrituras, os pergaminhos, explanando nas sinagogas. Eles também eram consultados pelas outras pessoas. A sua principal coisa era escrever. Então eles tinham a roupa própria para serem identificados como os escritores, né? Os escribas. Então eles também foram importantes ali no contexto do judaísmo, tá? E a gente vai encerrar com os escribas. Na próximo estudo, a gente vai ver sobre os saduceus e os essênios, tá bom? Então, para a gente finalizar essa parte, a gente vimos quem foi os publicanos, quem eram os publicanos, quem eram os portageiros, quem eram os fariseus e quem eram os escribas, tá?
Depois a gente vai dar continuidade sobre os saduceus e os essênios no próximo estudo. Então, por hoje era isso sobre o Evangelho. Alguém quer trazer alguma coisa, alguma informação, algum comentário sobre o que a gente estudou hoje? Não precisa ser só sobre os escribas. Tem algo a mais a acrescentar? Pode abrir o áudio para a gente se ouvir. E aí... Sei que não tem nada a ver, mas tem e não tem. Eu estou lendo um livro, estou apaixonada. É aquele Descomplicando o Evangelho. Nunca cheguei a ler, já ouvi falar sobre ele. Pode falar. É maravilhoso, porque assim, ele te explica, ele faz a pergunta como se estivesse conversando. Nossa, é fantástico. Está me abrindo mais a cabeça ainda. É, porque são muitos detalhes que, se a gente não saber, a gente passa batido e acaba não tendo uma interpretação tão importante que o Evangelho traria, né? Porque você tá vendo um recorte ali, você só vê o que Jesus falou, mas você não entendeu para quem que ele estava falando, por que ele estava falando aquilo para aquele povo, por que ele estava tendo um embate com os fariseus. Se a gente não entende quem eram os fariseus, o que eles acreditavam, a gente nunca vai saber o porquê Jesus estava falando para eles, né? Como eles eram esses doutores da lei. Alguém mais? Inclusive, eu estava lendo, era realmente dos fariseus. Eles são muito importantes. Vocês já assistiram a série The Chosen? Não, eu não. Vocês não assistiram? Natália, Jordana, Karina, Felipe. Essa série, assiste, Rose, ela é muito boa, tá? Muito boa. Vai dar muito contexto, você vai chorar muito. The Chosen. Depois eu mando lá no grupo. Ela conta a história de Jesus, como Jesus foi encontrando os seus discípulos e a sua pregação, sua missão, como que foi. E ela traz muito contexto histórico, né? E ela vai esclarecer muito sobre quem que era, qual que era o que o povo sofria naquela época, como que o povo vivia, como que eles andavam, como que eles iam até certos lugares, né? Então, muitas passagens da Bíblia, que tá lá do Novo Testamento, vai ficar muito mais clara de entender com a série, porque ela traz esse visual. Essa série, ela é fantástica. Cada episódio eu choro muito. Põe no grupo aí, que aí eu vou assistir. Eu vou pôr lá no grupo pra vocês assistir, porque ela é muito, muito boa, muito boa. Vocês também choram, quem assistiu aí quando tá vendo? Fala pra mim, por favor, pra ver se não é só eu que choro. Eu sou meio chorona nesse ponto. As meninas aqui falaram nas conversas que também choram muito também. Sem dúvida, né? A gente chora, porque ela é muito bonita, ela traz muitas coisas que, se a gente às vezes não ver, né, e nem ouvir, a gente não tem essa percepção. É isso mesmo, Jordana. Pra cada episódio é um choro diferente. É choro de tristeza, é choro de alegria, é um choro de se sentir amado. É assim, assiste que você vai chorar muito, Rose. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Isso mesmo, Natália. Cada discípulo é um chamado muito lindo. O que sempre o chamado que eu achei mais bonito, né, de Jesus encontrando os seus discípulos foi de Maria Madalena. Maria Madalena, e se eu não me engano, de Felipe, eu esqueci o nome dele, acho que era Felipe, que ele tá chorando debaixo da árvore e ele pedindo para Deus atender, né, vê-lo, né, e quando Jesus fala isso com ele, nossa, eu chorei muito. Cada discípulo, a história de Jesus com cada discípulo é muito bonita. Assiste, Rose, você vai gostar muito. Se eu não me engano, tem na Netflix, tem na Prime Video. Ela é uma série pública, tem um próprio aplicativo que dá pra assistir também. Ela é muito boa. Esse que fala que quando deixar debaixo da figueira é muito forte. As curas, Rose, é muito boa. Então assiste a série que vai trazer muito
muito conhecimento para vocês, vai fazer vocês entender muito o contexto do povo, como que eles estavam vivendo na época, tá? Então, um beijo para vocês, vamos fazer uma oração pra gente encerrar, né? Senhor Jesus, espiritualidade amiga, obrigado por tudo, venha abençoar a cada um, todos que participaram do estudo e aqueles que irão assistir. Obrigado por tudo, abençoe todos, que essa semana seja mais maravilhosa para nós e que esses ensinamentos estejam conosco. Que assim seja. Um beijo para todos, né? Uma boa semana para todo mundo. Todos tenham uma ótima semana e a gente se encontra no próximo estudo, tá? Eu vou mandar para vocês um documento para vocês lá preencher para contar a presença de vocês e tem umas perguntinhas sobre o estudo de hoje, hein? Não precisa ter medo de resposta certa ou errada, tá? Ela é só para eu saber se eu tô conseguindo passar a informação correta para vocês. Se vocês conseguiram captar, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem ou pode perguntar lá no grupo que a gente vai esclarecendo, tá bom? Um beijo para vocês, tenham uma ótima semana.